Nossa, hoje tá tão devagar. Agora foi. Eu tava dando aula no oitavo, ficou quase 2 minutos só para gravar, só para começar a gravar pra mim. Agora foi. E aí também outra coisa que é bom, você estar todos com depois vocês estarem com o e-mail institucional, né? Vocês aprendendo amanhã comigo como é que faz para mudar. Que tem, por exemplo, coisa que só dá para fazer se você estiver aqui no Meet, por exemplo, com o e-mail institucional. Então, tem uma ferramenta aqui que é basicamente um quadro branco, que eu posso colocar um texto, uma atividade e pedir para vocês fazerem, sabe, em tempo real, aqui comigo. Eu já posso corrigir e tal. Só que aí, se eu pôr, que nem se eu pôr agora, só a Camille que está com o institucional vai conseguir fazer. Os outros, vocês quatro que não estão, vocês não conseguiriam, tá? Hoje não precisa mexer nisso, não, que aí amanhã, viu, Maria? Amanhã no sábado letivo eu vou explicar como é funcionamento do Conexão Escola e questão Ah, do Elias, e-mail aquela institucional, vez lá que eu te tá? falei que eu não tinha conseguido, depois eu consegui, Hum. aí eu entrei lá. Ah, beleza, tá? Aí você participa amanhã, tá? Pode participar junto com o teu irmão, vocês podem até os dois assistir no mesmo celular, se for o caso, tá? Tá Aí, bom. que aí se ele não prestar atenção, você dá uns tapas na cabeça dele. Ó, presta atenção aqui, menino. Ó, pessoal, então para a aula de hoje, tá aparecendo aí para vocês? Tá. Sim. Nós vamos continuar vendo a questão da globalização, tá? Então, na aula passada, nós estávamos vendo a questão, né, das redes de transporte, das redes de comunicação e os fluxos, né? Fluxos de mercadoria e tudo mais, né? Hoje nós vamos ver a relação da globalização com a cultura, né? Que é algo muito importante, né? Porque com o mundo interligado, as culturas do mundo todo, elas também ficam interligadas, né? Então, a gente passa a consumir produtos, filmes, músicas e diversas outras coisas que fazem parte, religião, né, que fazem parte da cultura de outro país, né? Mesmo as línguas, né? Hoje você vai arrumar um emprego, dependendo do emprego que você for arrumar, você tem que ter pelo menos um curso básico de inglês, é o mínimo, né? Você pelo menos saber o básico de inglês, né? E algo que é bem relacionado com essa questão da globalização, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos já muito presente no nosso dia a dia palavras em inglês, né? O uso do inglês, né? Tem uma influência muito grande na nossa vida. Então, lá, olha essas palavras. Todas elas vocês já usaram uma vez ou outra, né? Olha lá, hambúrguer ou hamburger, né? Que seria em inglês. A gente transformou em hambúrguer, né? Surf, show, olha o show. A gente não tem, a gente não usa a versão portuguesa, a gente fala, eu vou numa apresentação, né, numa apresentação musical, coisa do tipo. Não, eu vou no show, né? Game, né? Eu tenho um game, notebook gamer, né? E-mail, rock, shopping center, jeans, site, bacon, videogame, like, smartphone, pop, help, Halloween. Aí vocês verem, são todas palavras que são originárias do inglês, mas que já fazem parte do nosso dia a dia, né? Ah, eu vou assistir um vídeo no YouTube de um YouTuber gamer que vai estar jogando o novo game no console, no PlayStation 5, né? O videogame PlayStation. Então você vê que nós estamos usando direto, né? Essas palavras, né? Olha lá, Black Friday, Black Week, né? Ah, Aí se fosse traduzir, né? Semana Negra, né? Não tem nada a ver, Semana Preta. Fica até feio, né? Mas, olha para vocês verem como que a gente usa, tá no nosso dia a dia, né? O próprio agora no ensino, né? A gente está falando lá do Conexão Escola e a gente tem o Classroom, o sala de aula. Eles tiveram que traduzir, porque os professores, a maioria dos professores não estava nem sabendo falar. Então traduziu sala de aula. Mas é Classroom, Google Classroom, né? Google Sala de Aula. Então, ó, a globalização permite a maior interação entre as diferentes culturas, facilitada pela evolução dos meios de comunicação e transporte, né? A gente viu semana passada, na aula passada, né?
o avanço da cultura da comunicação e transporte torna o mundo mais próximo, né? Por outro lado, também dissemina valores, né? O que é certo, o que é errado, o que é legal, o que não é, tudo mais, né? Ideias e hábitos, né? Então, o hábito de tomar uma Coca-Cola gelada e comendo um hambúrguer, né? Impondo padrões de consumo, né? Então, para ser legal, eu tenho que consumir aquela marca, eu tenho que comprar um produto da Nike, da Supreme, ou da Dolce Gabbana, e coisa do tipo, né? E comportamento, né? Para eu ser legal, eu tenho que ser milionário, ter um monte de dinheiro, tá com um tanto de carro de última geração na garagem, tal, ter um iPhone do último modelo, senão eu não sou legal, senão eu sou um Zé Mané, né? Influenciando a forma como falamos, que aí é o uso das palavras, como eu falei, do caso do inglês. Nos alimentamos, né? Vestimos e nos divertimos, etc, né? Então a nossa vida acaba sendo levada pelo caminho de usar aquilo, né, que está ali, né, que veio de fora, né? Um exemplo é o amplo uso da língua inglesa, que ocorre à medida que diferentes culturas passam a incorporar palavras dessa língua. Hoje é o inglês. Na época do Brasil colônia era o francês, tá, gente? Até não muito tempo atrás, tá? Minha mãe, mesmo quando ela era jovem, ela estudou francês. Ela sabia falar um pouco de francês. Por quê? Era o que o inglês é hoje, era o francês na época dela de criança, lá na década de 50, 60, tá? Aí, com o tempo, é que o inglês ganhou força e hoje é a língua mais importante do mundo, né, digamos assim. Outro exemplo é o consumo de produções culturais, né? Então, filmes, séries, músicas, né? Hoje a gente consome, né? Filme, a gente assiste filme da onde? Normalmente dos Estados Unidos, né? As séries americanas, né? Então, as várias séries que nós temos, é, o Big Bang Theory, a, qual que é a outra que tem? Walking Dead, é, Breaking Bad e tudo mais, né? Então a gente está consumindo essas séries, né? São que estão vindo de fora, né? Música, né? O pessoal escuta lá o seu a música americana lá, um pop, um hip hop, o K-pop lá da Coreia hoje está muito forte, né? E por aí vai, né? Por meio das redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e tudo mais, e as plataformas digitais por streaming, né? Então, a Netflix, a Twitch, né? O próprio YouTube, que faz também transmissão. Então, tudo isso está trazendo essa cultura do exterior para nós, né? Levando para o mundo inteiro. É possível dizer que boa parte dos hábitos alimentares e vestuário também pode ser semelhante, né? Pela instalação isso acontece por causa da instalação das empresas multinacionais, né? De entretenimento, moda e alimentação, e a ampliação do comércio internacional, né? Então, quem que não, praticamente todo almoço não toma uma coca ali, um refrigerante? É, por quê? Originou nos Estados Unidos, mas no início a gente nem sabe, aqui no Brasil eles nem sabiam que existia Coca-Cola, mas aí a empresa se estabeleceu aqui e começou a vender. Hoje é algo normal. O cara vai comprar, vai na lanchonete, me dá um X bacon e uma Coca-Cola, né? Dá uma coxinha e uma Fanta, né? Me dá um um pastel e uma Pepsi, né? Então a gente está usando esses produtos que estão vindo e eles estão aqui porque essas empresas estão vindo para cá, né? Para comprar um tênis. Praticamente toda a marca de calçado, de tênis, essas coisas é estrangeira, né? Então nós temos ali a Nike americana, a a Mizuno, que se eu não me engano, eu acho que é americana também, ou é alemã, né? A Puma, que é alemã, e por aí vai, né? Os carros mesmo, né? Os nossos carros hoje no Brasil, tirando uma marca que faz tipo uns carros adaptados 4x4, que é a Troller, se eu não me engano, que é brasileira,
Todas as marcas de carro que nós temos no Brasil são estrangeiras, né? A Fiat é italiana, a Ford, a Volkswagen, a Ford é americana, a Volkswagen é alemã, né? A Hyundai é coreana, e por aí vai, né? Então, ó, a intensa disseminação da cultura não extinguiu as culturas locais, nem uniformizou totalmente hábitos e valores, né? Muitos povos continuam mantendo e transmitindo suas tradições e seus valores. Então, ele mantém aquilo que ele, como ele é, só que ele agrega essa cultura que vem de fora, né? Olha lá. É possível dizer que existem formas de resistência à homogeneização cultural. O que que é isso? Homogeneização cultural. É a cultura se tornar uma só. O homogêneo é aquilo que é um só, é tudo misturado, tá? Diferente do heterogêneo, que é tudo separado, né? Então, lá, é fundamental valorizar e respeitar as culturas tradicionais, né? Então, por exemplo, tem que se manter a língua dos povos indígenas, né? Eles podem ter acesso àquilo que nós temos? Pode. Eles podem ter internet, eles podem ter água tratada, eles podem ter energia elétrica. Isso não é algo que eles precisam ter. Eles podem assistir um filme norte-americano, eles podem escutar música. Isso não é problema nenhum. Eles têm todo o direito, eles são seres humanos. Só não pode chegar num ponto que isso leve a acabar com a cultura original deles. Eles têm que manter a língua deles, as festas, as tradições e tudo mais, né? E nós temos que proteger isso. Em alguns países europeus, há empenho em fortalecer a identidade cultural dos povos, por meio de ensino de idiomas e culturas regionais. Então, lá, na França, há uma lei que garante que as escolas podem ensinar, além do francês, línguas como o bretão e o basco, que são línguas como se fossem línguas de uma certa região, tá? É como se Minas Gerais tivesse uma língua própria e o governo brasileiro falasse, ó, aqui em Minas Gerais, além de aprender o português e o inglês, as crianças vão aprender o mineirês, né? Basicamente, tá? Então, falar uai, trem, sou, né? Então, ó, é comum em toda a Europa encontrar placas de sinalização bilíngues no idioma oficial do país e no idioma regional. Aqui no Brasil, pessoal, acontece mais ou menos igual, tá? Nas escolas, nós temos as escolas indígenas, né? Aquelas escolas de ensino básico, né? De alfabetização, que ficam, né? Nas regiões ali como é que fala? Onde tem lá as aldeias, os índios, né, onde eles vivem, eles têm as suas escolas lá, né, e se ensina, além do português, se ensina a língua oficial, aquele dialeto daquele povo, né, o Tupi-Guarani, e qualquer que seja a outra língua que tenha, tá? Nós temos, sim, apesar de que não recebe todo o apoio do governo como deveria. E em muitos casos as pessoas fazem isso por conta própria, né? Então, ó, na questão das placas, olha aqui, nós temos duas placas, uma na França e outra na Irlanda, tá? Então, a primeira da França, ela está em francês e na língua Euskara, tá? Que é o idioma do País Basco, que é uma região entre a França e a Espanha ali, que tenta ganhar sua independência, se separar, né? Se tornar um país separado. Mas aí lá, ó, olha para vocês verem, nós temos primeiro o nome em francês, né? Então lá Saint-Pelé, Saint-Pelais, Saint-Palais, e embaixo tem em basco, né? Na língua deles, né? No Euskara, né? Então lá, Dona Pelé. Olha lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, bem diferente, mas olha para vocês verem. Olha lá, Saint Jean, aqui é tipo santo, né? São João Pied-de-Port, Saint-Jean-Pied-de-Port. E embaixo, olha lá, eu não vou tentar falar, que eu vou falar totalmente errado, esse outro negócio. E aqui na Irlanda, olha lá, em cima nós temos escrito em gaélico, que é a língua original lá da Irlanda, né? Que eu de forma nenhuma vou tentar falar isso aqui, porque eu não vou conseguir. Aí vocês verem que negócio triste, tá? E basicamente está falando a mesma coisa que está em inglês aqui embaixo, ó. No lifeguards on duty, dangerous rip currents. Basicamente, ele está falando, não tem salva-vidas trabalhando,
perigosas correntezas. Esse RIP que eu não sei o que significa. O RIP que eu conheço é Rest in Peace, seria Descanse em Paz, mas deve ser alguma correnteza de alguma coisa do Rio, tá? É aqui, nossa senhora, não, não é isso, New Gardai, não, Gardai não é, nem vou tentar. Olha, pra vocês verem que coisa, e olha, e Ah, tem relação com o português, viu, gente? O gaélico tem alguma relação com o português, tá? Apesar de não parecer, mas é bem curioso, olha pra vocês verem. Bem Ceará. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Então, ó, a cultura de um povo é permeada de valores, princípios morais, éticos e religiosos, né? A gente sabe bem que a gente tem, né? Essas culturas, a nossa própria cultura mesmo aqui no Brasil tem esses valores, tudo mais, né? O que é certo, o que é errado, o que você vai fazer, o que não pode fazer, tudo mais, né? A troca e integração de elementos entre culturas distintas é um processo dinâmico, né? Olha lá, ele acontece rapidamente, de forma gradual, né? Então está sempre acontecendo e vai acontecendo aos poucos, né? No mundo globalizado, ela leva à diversificação cultural, né? E aí, ó, algumas culturas são mais preservadas do que outras. Por que que isso acontece, né? A gente vai ver que algumas culturas elas ficaram mais preservadas, elas foram menos transformadas ao longo dos anos. Isso acontece, primeiro, pelo isolamento geográfico, né? Então, alguns povos tradicionais estão fechados, estão isolados, né? Nem aqui, nós temos alguns povos indígenas isolados lá no meio da floresta amazônica, que não são contactados, não têm contato. O máximo que tem é uma ou outra fotografia deles, assim, tirada do alto, né? Mas não se tem contato com eles para preservar, né? Eles para que eles não percam essa cultura, né? Então, pode acontecer. Ou então um povo que vive numa ilha isolada no Pacífico, né? Então ela fica preservada por causa do isolamento, né? Está num lugar de difícil acesso. Ter pouca abertura e tolerância em relação às culturas diferentes. Um país que é muito fechado em cima dele mesmo. Um caso desse é a Coreia do Norte, né? Que para entrar lá é muito difícil, e quando você está lá, você tem que respeitar todas as regras, está sempre acompanhado pela polícia, pelo militar, então é bem fechado ao mundo, né? E a exclusão digital, né? Países, lugares que não têm, apesar de todo o crescimento da internet, que não tem, as pessoas não têm acesso por causa de vários motivos, por falta de dinheiro, por falta de investimento do governo, essas coisas do tipo. Então, ela não tem contato com as outras culturas e a cultura dela fica relativamente protegida, tá? Então, isso é bem comum, por exemplo, lá na África, né? Você vai lá nas grandes cidades não acontece, mas quando você se afasta, vai para as áreas mais isoladas, até mesmo em lugares como o Brasil mesmo, as pessoas não têm internet, não têm as coisas, então não fica sabendo, né? Não tem acesso a essa tecnologia, então vive ali a vidinha dela normal, como se não acontecesse nada, né? Então, essa questão cultural, ela está muito, mas muito interligada com todo esse processo da globalização. Porque se o mundo ele está interligado, então a cultura também vai estar interligada, né? Então, pensa comigo aqui, no caso de vocês, na casa de vocês, aí onde vocês estão agora, onde vocês estão sentados, deitados, né? Não sei se vocês estão com preguiça, estão deitados. Ontem eu tive um aluno, estava na rede, imagina. É, imagina, Eu tô no algo que quarto. vocês. Oi? Eu tô Oi, no mas. quarto, Ah, deitada. eu tô então, de cabeça agora, para baixo. olha aí, olha em volta de vocês aí, o que vocês estão vestindo, o que tem aí próximo de vocês. É tudo originário do Brasil? É, Não estou falando assim que foi fabricado. Pensa assim na aí origem, eu não sei. origem mesmo. É madeira, 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 Pensa bem, tijolo, pensa bem. Estante, mochila, cama, porta. computador da minha Guarda-roupa. mãe, Guarda-roupa que Vocês tem não não, estão Camila. pensando, vocês não estão pensando. Tem relíquia. coisa Nada, aí coberta. que pode até ter sido fabricado no Brasil, Travesseiro. mas a origem dele não é brasileira.
Ah, Ai. não sei. De Parece pelúcia? do Brasil. Pra Vamos ver mim aqui. parece do Brasil. Ó, a Pra mim Kathleen parece falou do um que Brasil. pode ser. Urso de Porque a pelúcia? Kathleen É, falou Ai, do sim, ursinho de hein? é pelúcia, pobre, né? Coisa de pobre. depende de Parei. onde ele foi feito, né, nesse caso. Mas uma coisa, pessoal, que tá na mão de todo mundo aí, ou no colo. Celular. Nossa, É, celular. metal? Usa, hein? Aê! O Né, gente? celular! Pelo amor de Meu Deus. celular não tá no meu colo, não. Ele pode ter sido até montado no Brasil, mas você pode ter certeza que teve uma pecinha ou outra aí que veio de fora, né? E dentro Não, dele, isso aqui ó, veio a própria ferramenta que nós estamos usando para conversar aqui, ela é dos Estados de Unidos, qual sei lá. companhia? Do É... Japão. Gu, Gu, Asiático. Ah, sei lá. Google, o Google, né? Da O onde que é o Google? Japão? O Google é dos Estados Unidos. Olha para Sei vocês verem. lá, esse Então aqui, viram, esse ó, meu celular vocês é estão um. usando. Tem coisas fabricadas fora, tem, vocês estão usando ferramentas feitas por companhias estrangeiras. Então, olha para vocês verem, não é, ó, roupa, às vezes a roupa que vocês estão não é fabricada no Brasil, às vezes é made in China, o ursinho de pelúcia da Kathleen. É, eu não sei se ele ainda tem, mas provavelmente ele Foi deve ter fabricado na uma China. Tô falando etiquetinha, aqui, ó. ele deve ter uma Elias, tá etiquetinha made in falando. China. Fabricado na China. Foi na China. Aí, ó, falei, ó. Mas, mas tipo, Bichinho esse celular atravessou que o eu tô Oceano usando é o Pacífico para chegar aqui no famoso. Brasil. Cara, tá O, escrito cel- aqui, fabricado na China. Eu comprei viu, no shopping aqui de o, ce- Brasil. Como assim? Ué, o celular que eu tô usando é o Babilônia? famoso Samsung tijolão. O negócio não quebra de jeito nenhum, faz um tijolo. É tipo o que eu tinha quando eu tinha idade de Pra minha vocês, que mãe era o tá tendo Nokia água até hoje. 3310. Eu acho que Funciona. se tacar no chão, quebra o chão. Mas é pior que já aconteceu isso mesmo. Minha mãe tacou meu celular no chão e quebrou o piso. Mas o meu celular tá inteiro. Acontece mesmo. Antigamente a gente tinha o Nokia 3310, era a mesma coisa. É, Então mas vocês isso aqui é viram Samsung. como que a globalização traz coisas do mundo inteiro, mesmo que você não saiba, mesmo que você não pense nisso, tá vindo de fora, né? Pode ser você pega lá o teu celular, teu computador, lá fala, produzido na Zona Franca de Manaus, mas vai ter peça, vai ter coisa que veio de fora, gente. Vai ter, com certeza absoluta. Hoje nada é feito só com coisa do próprio país, é muito difícil, tá? A não ser que seja uma coisa assim mais regional e tal, aí pode ser, mas eu tenho certeza. O meu celular, né? A gente tá falando de celular. Meu celular é chinês. Eu não lembro o nome da marca. Eu não lembro se é Xiaomi, sei lá. Ixi. É Pocophone, se eu não me engano. Então, é chinês, tá? Ele pode ter sido até montado aqui no Brasil, mas a origem, a dona dele é chinesa, tá? Então, olha pra vocês verem. Eu comprei lá em São Paulo. Olha pra vocês verem como é que vem de fora, né? A nossa cultura, gente. Vocês estão aí, o celular, tem o jogo. Não O tem jogo nem nada, tem jogo feito no Brasil? Tem, mas provavelmente o jogo que vocês jogam aí no celular veio de fora, nada tá? que é feito no Brasil é bom. Não, Nada. tem coisa boa feita no Brasil, sim, tá? Um dia Mas eu fui comprar depende. um jogo feito por um brasileiro. Eu fui Não comprar um vamos, não jogo vamos feito por um colocar brasileiro. positivo no meio, não, porque positivo é triste. Eu Que fui parece a comprar um jogo gravação aqui. brasileiro, quase que eu quebrei meu